Olá pessoal, sou o professor João Ricardo e nós temos uma aula de matemática. Nós vamos falar sobre um conteúdo agora do nono ano e eu preparei esse vídeo para explicar melhor o conteúdo para vocês. Bom, temos aqui a seguinte situação. Quem se lembra dessa apresentação de número aqui, ó, 2 elevado a 5, né? Olha só, isso indica uma multiplicação de fatores iguais. Então 2 elevado a 5 é igual ao 2, que se multiplica 5 vezes, isso dá 32. Agora, esses termos que eu coloquei nas cores azul, lilás e vermelha, recebem uns nomes especiais. Vamos ver se vocês se lembram do que se trata. Então nós temos o 2, que é a base, o 5, que é o expoente, e o 32, que é a potência. Então aqui a gente já tem o nome do nosso conteúdo, a potenciação. Agora nós temos aqui os fatores, certo? Por que são fatores? Tem que se lembrar lá da multiplicação. Fatores são os números que se multiplicam. Então se a gente observar aqui, ó, nós temos 2 elevado a 5. Essa base aqui, 2, ela se multiplicou 5 vezes. Então o expoente ele está indicando quantas vezes essa base vai se multiplicar, certo? E aí nós temos então o conteúdo denominado de potenciação ou exponenciação. A gente costuma falar em potenciação, né? Vamos para frente. Então olha só, aqui eu vou retomar com vocês os termos, né, e os nomes, né? Que nome nós atribuímos? O 2 é a base, o 5 o expoente e o 32 é a potenciação. Então são os nomes que são atribuídos a cada um dos termos envolvidos no processo. Por que aqui não aparece 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? 5 vezes o 2 se multiplicando? Porque quando a gente fala em potenciação, nós estamos falando nesse formato aqui, ó. Não há necessidade de apresentar quantas vezes o número está se multiplicando, porque isso já está sendo indicado aqui. Então a potência ela serve justamente ela serve também para você reduzir uma multiplicação de vários fatores iguais, uma expressãozinha usando um expoente. De uma forma geral, né, a gente chama de generalizando, né, de uma forma geral, a gente escreve dessa forma aqui, ó. Quando eu chamo de forma geral, então eu vou trocar os números por uma letra para indicar que aquilo lá serve para qualquer número. Então, olha só, eu tenho uma base A elevada a um expoente B, que é igual a um termo C. Tá? Então, isso aqui é a forma geral de representarmos a potenciação. Toda vez que você vê um número com um outro númerozinho elevado aqui, a gente chama de potenciação. Tá? Pode ser usando letras, como nós vamos ver mais para frente, ou usando números. Isso aqui é o que a gente chama de forma geral da representação. Olha só, como é que a gente lê isso? Então aqui, ó, 3 elevado a 2, eu leio 3 ao quadrado, ou 3 elevado a 2. 4 elevado a 3, então 4 ao cubo. Então o expoente 2, eu leio quadrado. O expoente 3, eu leio cubo. Um pouquinho mais adiante a gente vai ver por que é quadrado e cubo, tá? Relembrar na verdade. Se for, por exemplo, expoente 6, então 7 elevado à sexta potência. A gente costuma dizer 7 à sexta ou 7 elevado a 6. Então eu tenho que falar de uma forma que eu estou indicando que isso aqui é um expoente. Então usar a palavra elevado é a indicação de que eu estou me referindo a uma potenciação. Tá certo? Não posso falar 76, por exemplo, né? Ou 7 sextos. 7 sextos é uma fração, não é uma potenciação. Então, a leitura correta é me referir ao expoente. Então, 7 elevado a 6 ou 7 elevado à sexta potência. E aí algumas propriedades, né? Algumas particularidades das potências, algumas características. Então, olha só, base com expoente zero. Quando eu tenho um número elevado a zero, por exemplo, assim, ó, 3 elevado a zero, qual é a resposta? Tá? Para isso a gente vai fazer uma demonstração agora. Então, olha só, acompanha o raciocínio aqui. Ó. O expoente zero está indicando
a ausência do número de vezes que a base deve se multiplicar. Tá? Então, eu não tem um número de vezes que ela vai se multiplicar, porque o expoente é zero. Então, vamos lá. Vamos ver quanto vale. E aí nós vamos fazer um cálculo matemático bem simples para compreender o resultado que a gente vai chegar. Então, vamos imaginar. Eu estou pegando aqui, ó, em ordem decrescente. Ó, 3/4 dá 81, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 elevado a 3, que dá 27. Né? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 ao quadrado, que é 9, 3 vezes 3 é 9, e 3 elevado a 1, que é igual a 3, né? Então, ó, o expoente está indicando quantas vezes essa base vai aparecer, só vai aparecer uma. Então, 3 elevado a 1 é igual a 3. Agora, vamos fazer aqui um processo de divisão. De 81 para 27, eu vou dividir por 3. 81 dividido por 3 igual a 27. Aí alguém vai dizer, professor, por que está dividindo por 3? Porque a base da nossa potência é 3. Então, estou dividindo por 3. Se eu pegar o 27 e dividir por 3, o 27 dividido por 3, eu vou encontrar 9. Então, do expoente 3 para o expoente 2, eu dividi por 3. Encontrei essa potência aqui. Do expoente 9 para o expoente 3, eu dividi por 3 novamente. Então, deu 3. Tá aqui, ó. Certo? Agora eu vou dividir esse 3 aqui, essa minha última resposta, eu vou dividir por 3. 3 dividido por 3 vai dar quanto? Olha lá. 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, o 3 elevado a 0 é igual a 1. Olha a sequência decrescente do expoente, ó. 4, 3, 2, 1, 0. Eu estou descendo de 1 em 1. E aqui eu estou dividindo o resultado anterior por 3. Então, conforme eu vou fazendo a divisão por 3, eu vou encontrando as respostas até chegar aqui, 3 dividido por 3 igual a 1. Então, se 3 dividido por 3 é igual a 1, 3 elevado a 0 é igual a 1. Tá certo? Então, aí a gente usa uma regrinha, né? A gente até decora isso aqui, ó. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Aí se alguém perguntar por que todo número elevado a 0 é igual a 1, você vai ter que fazer essa demonstração aqui, ó. Tem que entender esse processo aqui para poder lembrar disso aqui, tá? E aí, de forma geral, né, generalizando, como vimos na tela anterior, então, ó, qualquer número, o A representa qualquer número, pode ser um número pequeno, grande, positivo, negativo, não importa. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Tá ok? Então vamos para a próxima propriedade. Base com expoente 1. A gente acabou de ver lá no 3 elevado a 1, mas vamos repetir ele aqui. 3 elevado a 1 é igual a 3. Então, o expoente 1 está indicando que a base deve ter um único fator. Então vamos no mesmo processo de demonstração. Olha lá. 81 dividido por 3 dá 27. 27 dividido por 3 dá 9, né? 9 dividido por 3 dá 3. Então, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Até para a gente observar isso aqui, ó, dá para ver direto aqui, ó. O expoente 1 indica que a base deve ter um único fator, tá? Então, fazendo aquele processo de divisão, a gente encontra que o 3 elevado a 1 é igual a 3. Vamos na sequência. Aí, de forma geral, olha aqui, ó, generalizando, qualquer número, esse A indica qualquer número, né? Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo, tá? Se aqui fosse 3, que seria 3, se aqui fosse 1000, que seria 1000 e assim por diante. Na sequência, a gente tem o expoente negativo. Quanto é 3 elevado a menos 1? Nós vamos usar a mesma ideia para a demonstração. Então, acompanhe a demonstração, olha lá. 3 elevado a 4, 3 elevado a 3, 3 elevado a 2, 3 elevado a 1. Né? Agora vamos na divisãozinha. 81 por 3, 27. 27 por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 elevado a 0 é igual a 1, a gente já viu isso. Então, ó, o expoente nosso está reduzindo. Ó, 4, 3, 2, 1, 0. Se eu estou descendo, o próximo número é um negativo. Olha lá a demonstração do que a gente falou na tela anterior.
Aqui tem as duas demonstrações, ó. 3 elevado a 1, que é igual a 3. 3 elevado a 0, que é igual a 1. E por último, olha lá, se eu pegar esse 1 aqui, ó, eu estou dividindo tudo por 3. Dá uma olhada aqui, ó. O resultado da potência, eu divido tudo por 3. Então eu vou pegar o 1 e dividir por 3. Olha lá, 1 dividido por 3 dá 1/3. É o 1, uma parte inteira que foi dividida em 3. Então, toda divisão é uma fração, 1 dividido por 3 eu escrevo na forma de fração 1/3. Logo, todo número elevado a um expoente negativo, eu vou inverter a base. Aí nós vamos dizer agora o que é inverter a base. Então dá uma olhada aqui, ó. Se eu pego na fração, ó, 3 meios elevado a um negativo, depois nós vamos ver por que tem o parênteses, tá? 3 meios elevado a um negativo, eu vou inverter a base. Vai ficar 2/3. 3 meios elevado a 2 negativo, eu vou inverter a base e resolver a potência. Ó, 2 ao quadrado é 4, tá aqui em cima. 3 ao quadrado é 9, tá no denominador. Depois eu tenho 5/3 ao quadrado. Novamente eu inverti a base. Inverti e já resolvi a potência. 5 ao quadrado, 25, está invertido. 3 elevado a 2 negativo. 9 já está aqui em cima invertido. Quando o expoente é negativo, nós invertemos a base. Deixa eu ver se eu consigo escrever um negócio aqui para vocês. Olha só. Vou tentar escrever aqui na tela para vocês. Então, se eu tenho 3 elevado a 1 negativo, por que que ficou 1/3? Olha aí que letra bonita. Por que ficou 1/3? Porque inverteu a base. A base é o 3, certo? Essa base que eu me refiro é o 3. O 3, eu posso falar que ele é 3 sobre 1. Por que 3 sobre 1? Porque 3 dividido por 1 é 3 do mesmo jeito. Então não vai alterar o valor se eu disser que ele tem 1 aqui no denominador. Então, para inverter 3 elevado a menos 1, eu vou ficar com 1/3. 1 no numerador, 3 passa para o denominador. Tá certo? Então vamos na próxima aqui, ó. Então a gente tem, ó, quando eu tenho um número qualquer representado pela letra A, elevado a um expoente negativo, eu vou inverter a base. O que era A ficou 1 sobre A. Esse 1 negativo aqui, gente, não é esse 1 aqui, tá? Não é, olha um não abreviado aqui, ó. Feio para burro, mas é o que tem, tá? Então, não é. Ah, professor, mas da onde saiu esse 1 aqui em cima, então? Foi o que eu acabei de falar. O 3, ele é a base elevada a um negativo. Então, a base tem um denominador 1 aqui embaixo. É igual eu escrever, por exemplo, aqui, ó. Eu escrever 4. Eu posso escrever 4, que é a mesma coisa que eu escrever 4 sobre 1. Por que que é a mesma coisa? Porque dividir por 1 não vai mudar nada, tá? Então, aqui, olha, eu tenho um negativo e não apareceu 1 aqui. Eu só inverti a base. Olha lá, ó, inverteu a base. Agora aqui, ó, expoente 2 negativo. Então eu tenho, ó, 2 elevado ao quadrado dá 4. 3 elevado ao quadrado dá 9. Eu inverti. Aqui o expoente 2 de novo. 3 ao quadrado é 9. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. Então, ele foi, o expoente é negativo, eu inverti e e resolvi a potência. Potência de uma fração. Bom, 3 ao quadrado, aliás, 3 meios elevado a 3 dá quanto? Nós acabamos de ver isso, mas vamos lá, vamos detalhar agora. Acompanhe aqui, ó. Então, olha só. 3 meio elevado a 3, esse expoente 3 aqui, ó, ele vai ser aplicado ao numerador e ao denominador. Por que que aqui ele só aparece lá em cima? Porque eu estou usando parênteses, então eu estou indicando que tudo que está dentro do parênteses está elevado a 3. Então 3 elevado a 3 é 27, 2 elevado a 3 é 8. Olha aqui, ó, 3 ao quadrado, 3 meios ao quadrado.
Mesma coisa, o parênteses indica que tudo isso daqui é elevado a 2. Aqui eu não detalhei igual aqui em cima, mas ó, vai ficar 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado, perdão, 3 ao quadrado 9, 2 ao quadrado 4. Né? Por que não inverteu a base, professor? Não inverteu porque o expoente é negativo. Deixa eu ver se tem mais algum. Aqui, ó. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Aí vem as letrinhas aqui que a gente costuma usar. Ó. Se eu pegar uma base qualquer, certo? A sobre B elevado a N. Então, o A vai ser elevado a N e o B também vai ser elevado a N. Tá? Então, o que isso aqui quer dizer? Que numa potenciação de fração, o numerador e o denominador estão elevados à mesma potência, certo? Olha o parênteses, de novo, o parênteses indica que tudo isso aqui está elevado à mesma potência, tá ok? Pessoal, era isso então, tem lá na APC alguns exercícios, dúvidas vocês não deixem de perguntar, fiquem todos com Deus e tenham aí uma boa aula.